sonoplasta nos primórdios, tudo. Então, visitante, não se preocupe. Isso é a voz do Espírito Santo. Ele está um pouco desafinado. Amém? Isso, muito bem. Vai para baixar esse negócio aí, cara, porque eu já falo alto. Amém? Beleza. Olha só. Isso aqui, essa mensagem de hoje, ela é uma complementação da mensagem de domingos a domingos para trás. Então abra aí a tua palavra. Se você não trouxe a tua Bíblia, você pode acompanhar ali no telão. Isaías 61:1. E agora a gente vai dar uma lida no 2. Olha só o que a palavra de Deus diz. Eu acho que Isaías 61:1, acho que a gente já está com uns 5 domingos, né? Acho que é mais ou menos isso. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Então nós já vimos quem são esses mansos. E enviou-me a restaurar os contritos de coração. Foi a semana passada. A proclamar a liberdade aos cativos na semana retrasada. E hoje nós vamos ver a abertura de prisão aos presos. Põe o versículo 2 para mim, por favor. Diz assim: e a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. Olha só, aqui nós vimos que quando o Senhor ele começa a falar conosco, ele começa a falar nesse texto falando a respeito de Jesus. Aqui esse texto de Isaías é um texto profético falando de Cristo. Então aqui é como se Jesus estivesse falando, que o Espírito do Senhor está sobre ele, e ele veio à terra para fazer exatamente essas coisas. Pregar boas novas aos mansos. Nós já vimos, você que está nos visitando, eu vou dar só uma pinceladinha para você compreender que os mansos é uma classe, um grupo específico que via receber a pregação do Evangelho. Quando ele fala sobre restaurar os contritos de coração, nós vimos na semana passada a respeito de 3 tipos de semente e 3 tipos de pessoas. Quem se lembra disso semana passada? Filhos do reino, filhos da terra e filhos do maligno. Então preste atenção, quando ele fala sobre mansos, a palavra de Deus está falando. Gente, tem isso também? Que legal, cara. Por isso que eu estou vendo todo mundo assim. Aí a Dindy já me deu toque. Olha só, então são filhos do reino, filhos do maligno e filhos da terra. Na parábola do semeador, a palavra de Deus já diz o seguinte: que o semeador saiu a semear na terra, e ele joga algumas sementes, e essas sementes caem em determinados lugares. A gente viu que na parábola do semeador, além daquilo que você já compreendeu, ainda existe um mistério dentro da própria parábola. Porque quando ele começa a falar, ele dá só uma dica de quem são aquelas pessoas. Então vou dar só um exemplo aqui daquela semente que caiu no meio dos espinhos. A palavra de Deus fala que quando existe sarça e espinho, sarça na palavra de Deus, ela retrata a inteligência humana, aquilo que nós já conseguimos fazer, aquilo que a gente é, a nossa inteligência. Então é sarça. E espinhos é poder e autoridade na terra. Então quando você vai ler lá na parábola, você vai ver que alguns dessas sementes, caíram exatamente no meio dos espinhos. Só que quando Jesus começa a explicar, ele explica só um pouquinho. Se você não aprofundar naquilo ali, você não vai compreender. Por quê? Porque os espinhos são o quê? Muito dinheiro, muito poder. Então vamos dizer que são aqueles que nascem em berço de ouro. Então quando chega o momento que as riquezas, aí você vai ver lá a explicação de Jesus, que as riquezas, o poder sufoca aquela semente e ela morre. Então como que eu vou entender isso? Exatamente dessa forma. Então a semente, ela cai em algum lugar. Se você vai ver que outra semente cai no meio de pedras, cai no meio das pedras, só que falta água. Quando faltou água,
Aí ela morre sufocada, porque não faltou água. Então, se você for olhar o que Jesus ele está explicando, ele está dizendo assim: olha, Pedro, tu és pedras, pedregulho, e sobre a pedra eu vou fundar a igreja. Então ele não está falando que Pedro ia fundar a igreja, mas estava dizendo que nós somos a igreja fundada em cima da pedra que é Cristo. Então ele está falando de pedras. Ele não está falando que Pedro é a pedra, que a igreja foi construída em cima de Pedro. Não tem nada a ver com isso. Falta de um pouquinho de estudo sobre grego. E aí quando ele pega e fala que a semente caiu no meio das pedras e faltou água, ele está dizendo sobre quem? Fala assim: eu sou uma pedra. Agora presta atenção. Quando você, aquele que crê, o que vai sair de dentro de você? A palavra de Deus fala assim: aqueles que creem em mim fluirão, fala alto, rios de água. Então presta atenção, se você é uma pedra e quando você crê em Deus, sai água. Já dá para, isso aí é os mistérios da palavra de Deus. Então, uma semente, quando ela cai dentro de um lar cristão, um lar de crente, só que aquele lar, o pai não é crente nada, a mãe não é crente nada, o irmão do camarada não é crente nada, e ele nasce no meio daquela baderna, sem água, sem Cristo. Vocês estão entendendo? Então morre sufocado, por quê? Porque não tem água. Não tem água no meio dessas pedras, porque nós somos pedras. Então são exemplos para você compreender que a palavra de Deus ela é muito mais profunda do que a gente pode imaginar. E não há como a gente deduzir as coisas. A própria palavra, ela precisa de responder para a gente essas coisas. Então quando Cristo ele vem para os filhos do reino. Aí você vai ver que Jesus, naquele momento que ele chega ali, ele fala assim: eu vim para os perdidos da casa de Israel. Tem muita gente que fica deduzindo que Cristo veio para todo mundo. Deixa eu te dizer uma coisa: Cristo veio para um grupo de pessoas. Em lugar nenhum você vai ver Cristo pregando para as pessoas. Em lugar nenhum. Jesus ele estava no lugar e as pessoas iam até ele. Você não vê nunca Jesus indo atrás de alguém. Jesus indo, sempre alguém ia nele. É alguém que falava: olha, vai lá. Aí ele resolvia, ia lá. Mas ele mesmo ele não fazia. Jesus não batizou ninguém. Não teve um para falar que Jesus batizou. E quando aquela mulher cananeia chega até ele e fala: Senhor, a minha filha está endemoniada lá na minha casa, por favor me ajuda. Jesus olha para ela e fala assim: eu vim somente para os filhos perdidos da casa de Israel. A mulher era cananeia, então ela não fazia parte daquele grupo de pessoas que são chamados filhos do reino. A gente pode falar aqui os judeus. Então Jesus veio para quem? Para os judeus. Veio especificamente para os judeus. E ele fala aquilo para aquela mulher. E aí ela se aprofunda um pouco mais. Ela pega e fala assim: Senhor, tem misericórdia da minha vida, da minha filha. Aí ele olha de novo para ela e diz assim: eu não vou tirar da boca dos meus filhos para dar para os cachorros. A maioria não lê o texto e não compreende o que Jesus falou. Você já imaginou que chegasse uma pessoa aqui e eu estivesse pregando só para vocês, e no momento da ministração Deus começasse a dar coisas sobrenaturais para a gente aqui? Aí de repente chegava uma pessoa, uma senhora, uma mulher aqui, e aí ela olhava para mim e falava: me dá isso também. Eu falava assim: não, eu vim só para esses aqui, eu não vim para você. Por favor, tenha misericórdia de mim. Eu falei assim: eu não vou tirar da boca dos meus filhos para dar para o cachorro. O que você acha que essa mulher ia sair fazendo aqui? Acho que ela ia para a televisão, ela ia colocar meu nome no jornal, ia fazer um escândalo. Mas Cristo fez isso, está escrito na Bíblia. Mas por quê? Porque naquele exato momento ele olha para aquela mulher, que a mulher olha para ele e fala assim: mas Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que estão caindo da mesa dos filhos. E ele se enche de compaixão. Se enche de compaixão por ela. Não é amor, é compaixão, é diferente. Se você ainda tem a sua namoradinha, ou se você olha para alguma garota ou algum garoto e fala assim: estou tão apaixonado por aquela pessoa. Você está precisando estudar um pouco de português, porque quem está apaixonado está sofrendo.
Quem tem paixão sofre, é sofrimento. Por isso que fala paixão de Cristo. Isso aqui é só para você compreender um pouquinho até onde eu vou chegar. E quando a gente fala sobre os mansos, aí a gente vai na continuidade da parábola do semeador, porque a grande maioria fala sobre a parábola do semeador, mas esquece que na frente, logo depois, vem a parábola da semente. Então ele fala que aquela semente caiu em vários lugares, e em algum momento ele fala que a semente caiu em terra boa, e aquela semente que caiu numa terra boa, cresceu e deu muitos frutos. Amém? Vocês lembram disso? Parábola do semeador? Mas logo depois vem a parábola da semente. A palavra diz o seguinte: a terra por si só produz. E ele fala: o reino de Deus é semelhante a um homem que dorme, quando ele amanhece no outro dia, está lá, nasceu. Ele diz: mas não foi eu que semeei. Então, na parábola, a gente vê que Deus semeia e os filhos do maligno, e o maligno semeia. Então, na terra nasce os filhos do reino, os filhos da terra e os filhos do maligno. E quando a gente fala sobre os filhos da terra, são aqueles que nasceram e multiplicaram, mas não faziam parte daquele grupo, daquela família de judeus. Então, coloca assim a mão no peito e fala assim: eu sou um filho da terra. O filho da terra, ele é um manso. Ele tem características de manso, de mansidão. É um dos frutos do Espírito Santo. Moisés, ele era manso. Muitas das vezes você já deve ter ouvido falar que Moisés era gago. Moisés tinha problema com a voz, que ele não conseguia conversar, que ele não conseguia falar. Mas na verdade, você precisa de ler a palavra de Deus e pelo menos alguém te ensinar o que é que estava acontecendo. Quando Moisés fala com Deus, fala assim: mas eu sou um homem, que a minha língua é pesada. Aí a pessoa fala: ele devia ser gago. Quer dizer, está deduzindo uma coisa que a palavra de Deus não está dizendo. Mas a palavra de Deus diz que o maior, aquele homem, o mais manso da terra naquela época se chamava Moisés. Agora imagina só o cara mais manso que existia. A gente não pode usar o termo que a gente utiliza, né? Se a gente falar que Moisés era manso nos dias de hoje, a gente vai falar que ele é um preguiçoso, né? Um desleixado. Porque quando a gente fala aí, mas o cara é manso, a gente está quase denegrindo o cara. Mas na verdade as características de uma pessoa que é mansa é a mansidão. Então ele fala calmamente. É muito calmo para falar. Agora imagina só Moisés chegando diante do faraó com aquela calma, Juliano, aquela mansidão. Chega, anda devagar. Faraó, liberta o povo do Senhor. Fazer uma festa lá no deserto. Ele falou assim: como que eu vou chegar com essa voz? Como que eu vou chegar do jeito que eu sou para ele e vou convencer o cara que se acha o Deus da terra naquela época? Então era o peso da língua dele, era porque ele era uma pessoa mansa. Isso a Bíblia reflete, fala que o homem mais manso daquela época era Moisés. Então os mansos são esses filhos da terra. Agora presta atenção comigo. Quando o Senhor ele veio, muitos foram atrás dele. Sabe por quê? Porque nasceram da terra, mas como filhos, como esses mansos. E é esses que querem Cristo. É esses que querem Cristo. Em algum momento da tua vida você pode ter ido e fazer, você pode ter feito qualquer coisa, qualquer maluquice, qualquer loucura da tua vida. Mas lá no meio da loucura, no meio da bagunça, no meio da bagaça, você dá uma olhada assim para você mesmo e fala: cara, aqui não é o meu lugar. Aqui não é o meu lugar. E aí só vem um nome para você: igreja. Igreja. Vai para a igreja. Vai virar crente. Vai virar crente. Vai para a igreja. Vai para a igreja. É uma coisa que bate na tua cabeça sem ninguém te falar nada. Você sabe que existe um lugar que você precisa de ir. Da mesma forma, queridos, era o povo quando eles ouviam falar de Jesus. O cego de Jericó, ele ficou lá: fala para mim, tá vindo? Ele tá vindo, de repente ele passa.
Os caras falam assim, não, ele já passou. Quando ele fica sabendo que Jesus passou, ele começa a gritar bem alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E começa a gritar, os caras calam a boca. Aí que eles gritavam mais alto ainda. Por quê? Porque ele sabia que aquele homem tinha algo que ele queria. Então você, às vezes, você deve ter passado por isso. Você já foi em tudo quanto é lugar. Você podia estar no meio de 1000 pessoas, mas chegava um momento que você parava e falava assim: isso aqui não é meu lugar. Eu não devia estar aqui. Eu não devia estar fazendo isso. Eu não devia estar mexendo com isso. O meu lugar é lá na igreja. O meu lugar é servir no Senhor. Aqueles que se converteram, aqueles que já entregaram a sua vida ao Senhor. Tanto que tem uma canção que eu gosto. Assim, aquele que já pisou no Santo dos Santos, ele não consegue ficar sem voltar para o Santo dos Santos. Ele não consegue. Então não tem como isso. E aí nós vimos na semana passada exatamente esse texto que fala, lá atrás a gente falou sobre proclamar a liberdade aos cativos, que fala a respeito de proclamar. A palavra proclamar, qual que é o sentido dessa palavra? O sentido real dela é um grito militar. Então é um grito militar de liberdade. Aí você vai ver, por exemplo, no nosso próprio país, a nossa história já conta isso. O que foi feito no 7 de setembro? O grito da independência. Um grito, foi o quê? A proclamação da independência. Quando nós, com o Marechal Deodoro da Fonseca, quando foi virar a república, proclamação da república. E se você for ver, né, todos eles estão montados no cavalo, e eles fizeram um ato público, com alta voz, proclamando. Então é um grito militar. Então presta atenção, aqui é Cristo, ele vem e existe um grito militar de Jesus, que faz o quê? Traz a liberdade aos cativos. E a gente viu que cativo, o nosso português, ele tem uma série de problemas. Um dos problemas é justamente esse, porque, gente, olha só, aquele que está dentro de uma jaula, ele é prisioneiro, mas aquele que é levado para algum lugar, ele se torna prisioneiro também. Então a gente fala de cativeiro, aí você vai entender um pouquinho, que é no sequestro. Então alguém que pega o camarada e leva para poder obter lucro. E aonde aquele cara fica é um cativeiro, mas na verdade não é cativeiro, é uma prisão, porque ele está fechado. A única coisa que aparenta o cativeiro é justamente porque você fica pagando alguma coisa. Então quando a gente fala assim, o cara está aprisionado nas drogas, ele não está aprisionado nas drogas, ele está cativado. Ele tá é a mente dele. Então quando fala sobre cativeiro, está falando que é na tua mente. É a tua mente que foi cativada. O que eles faziam? Ele pegava o povo, levava para um outro lugar, e chegava lá naquele outro lugar, ele era livre. Ele podia andar, ele podia correr, ele podia dormir, ele podia acordar, mas aquele povo era cativo. Então quando uma pessoa, ela vem e te trata muito bem, aí você olha assim e fala assim: poxa vida, aquela pessoa me cativou. Então é como se ela tivesse te pegado, sugado alguma coisa de você. Você fica ligado a ela. Mas a diferença de uma pessoa prisioneira para uma cativa é que a cativa, alguém lucra com ela. Então naquele tempo, né, ainda existe isso ainda em alguns países. A pessoa, ela é pegada aqui, levada para algum outro lugar. Então ela virava uma escrava, mas na verdade ela estava cativa. Então ela plantava para mim. Os filhos que ele tinha era meu. Isso é cativo. Mas eles podiam passear e andar. Entenderam? Amém, igreja? Introdução, hein? 10 minutos. Deixa eu beber uma água aqui. Essa mensagem ela toda, para mim, se pegar o pior filme, aquele filme aquele que te passou mais medo, aquele filme de terror que te assustou até não ter mais aonde, se você pegar essa mensagem até o final, eu quero dizer para você que você vai ficar com muito mais medo do que o que está escrito na palavra de Deus, do que qualquer outro filme de terror que você possa assistir o resto da sua vida, das coisas que o Senhor me mostrou. E é exatamente falando sobre Isaías 61, verso 1, e a abertura de prisão
aos presos. Abertura de prisão aos presos. Se você for pegar isso aqui, o camarada que simplesmente ele vai pegar esse texto e começar a falar abobrinha, ele vai dizer assim: olha aqui, tá vendo? Jesus veio te tirar da prisão. E aí mistura tudo. Aí ele pega o que você está cativo, né? Por quê? Porque as pessoas estão cativas a uma outra pessoa. Tem gente que casa, tem filhos e fica cativado a uma paixão lá, um amor lá atrás. Está cativo ainda. Tem gente que não consegue abandonar as drogas. Está cativo. E aí o camarada pega prisão e mistura. Aí vira uma bagunça. Por quê? Porque ele está falando de cativeiro e ele está falando de prisão, de quem está aprisionado. Então uma das coisas que nós precisamos definir da palavra de Deus é: aquele que está cativo, ele está cativo na mente. Ele pode andar, ele pode caminhar, ele pode ir no rio, pode banhar. Mas aquele que está prisioneiro, ele está dentro de uma caixa, ele está dentro de uma jaula. Mesmo se ele quiser, alguém precisa de abrir para ele sair, porque ele também não consegue passar isso. Outra coisa, as traduções na palavra de Deus, elas confundem pra caramba. Cadeias, grilhões, a gente viu isso aqui. O que é cadeias? Cadeia é uma algema, é uma cadeia. Grilhões, viu aquelas pedras, aquelas bolas grandes que eles colocam assim no pé? Geralmente tem isso em filme de faroeste, em desenho, né? Aquela pedra, aquela bolona de coisa que é amarrado no pé. Então está falando de quê? De cadeias e de grilhões. Então quando a palavra de Deus fala sobre cadeias, não pense que é uma jaula. Ele está falando sobre essa aqui, ó, está amarrada, tá todo algemado. Cadeia ele não quebra a prisão, ele abre a porta da prisão. Você não vai ver Jesus em momento nenhum quebrando prisão. Ele vai mostrar que ele abre prisão. Se você for ver os exemplos dos apóstolos, por exemplo, tremeu tudo. Blá, blá, blá. O que aconteceu com a jaula que eles estavam? Abriu. Não foi só uma vez, foi duas. Simplesmente abriu. Mas presta atenção. Se eu fosse pegar isso aqui e fosse usar isso, a contradição seria a seguinte: se a prisão ela é natural, imagina só, se alguém está preso, ele está devendo alguma coisa, tá ou não está? Se ele está preso, está devendo alguma coisa, tá ou não está? Agora você acha que Jesus, ele ia vir aqui na terra e ia tirar as pessoas da prisão, aquelas que devem? Você acha que Jesus ele é capaz de fazer isso? Deixa eu te dizer para você, ele não ia fazer isso. Ele não vai fazer isso. Paulo ficou preso. Inocente. E ele ficou lá preso por muito tempo. Tanto que Paulo fica bravo de alguns pregadores que começavam a falar assim: olha aí, coitado do Paulo, está apanhando, está sofrendo, está lá em aflição. E Paulo fala assim: ó, manda eles calar a boca. Pode mandar eles calar a boca, porque as minhas aflições ninguém vai ficar chiando em cima delas não. Fala para eles calar a boca e fala o seguinte: as minhas aflições tá gerando pessoas lá fora. Então, para mim, eu queria ir para o céu. Mas se é para mim ficar aqui preso e as pessoas lá fora começar a ficar mais fervorosa, deixa eu preso. Eu falei ontem na nossa reunião, eu disse assim: você nunca viu outra denominação religiosa que não seja a cristã. A cristã, quanto mais se persegue os cristãos, mais eles atacam. Quanto mais você sofre, mais você quer Deus. Não é? Por quê? Porque isso é histórico, gente. Se você for olhar na lei e nos profetas, né, que provavelmente você conhece como Velho Testamento, você vai ver que todo momento Deus falou assim: eu tenho que dar um couro neles, para eles poderem lembrar de mim. Deixa eu mandar um povo, vai lá. O povo chegava lá, matava, batia. De repente o povo: ai Senhor, nos livra, nos livra. Aí Deus: lembrar de mim, né? Deixa eu salvar vocês. E isso, queridos, o Senhor, Ele já desfez todas essas coisas. Só que nós gostamos de sofrer. Você gosta de sofrer. Porque se você estiver ligado com o Senhor o tempo todo, você não vai passar por sofrimento nenhum, porque Ele não vai deixar. Isso é bíblico. Agora não, o melhor é eu passar por umas latadas.
Senhor, eu preciso de uma namorada, eu preciso de uma namorada. Oi, gatinha, tudo bem? Quer meu telefone? Dá o seu. Ele nem esperou o Senhor falar com ele. Já, opa. Senhor, eu quero um carro. Senhor, eu quero um carro. Senhor, eu quero um carro. Aí o irmão está querendo vender uma latada, né? Tem um filho do maligno no meio. Rapaz, eu vou passar aquele fuscão velho para esse cara. Eu quero um carro, eu quero um carro. Eu quero um carro. Ô, irmão, deixa eu falar um negócio para você. Eu estou com um fusca ali. O fusca é bom. Te divido ele em 50 parcelas. Aí você, opa, é de Deus, igreja. A gente não tem o costume de esperar o tempo certo de Deus. Nós sempre queremos o nosso tempo. A maioria das nossas decisões são decisões praticamente, completamente precipitadas. Completamente. Uma vez chegou um casal para mim, todo alegrinho. Estava no aniversário da Ana Carolina, acho que 1 aninho. Tudo bom, Reginaldo? E a gente era líder deles, né? Tudo bem. Eles, a gente decidiu um negócio, queria falar para vocês. Eu falei, o que foi? A gente decidiu namorar. Aí eu falei, mas vocês conversaram, bateram um papo antes e tal, para ver se... Não, a gente tem 3 meses que a gente está conversando e tal, e eu acho que isso aí já rolou, já tá esse tempo pra gente, sabe, pra gente saber se é de Deus ou não. Então, vamos mandar ver. Aí eu peguei e disse assim, já fiz isso aqui já. Cheguei assim e falei assim, beleza, mano. Vocês querem a minha opinião? Vamos fazer o seguinte, eu tô meio, cabeça muito quente. Hoje é sábado. Vamos deixar para quarta-feira na reunião. Aí nós vamos orar e eu quero abençoar vocês. Mas eu queria falar uma coisa para vocês. Se quarta-feira vocês começarem a namorar, isso era em julho. Se vocês começarem a namorar agora, quarta-feira, esse ano vocês não namoram mais, se der errado, tá bom? Aí todo mundo, A menina já fez assim. O que você acha que a menina me procurou no domingo, no outro dia, para falar? Não sei. Eu acho que esse negócio aí, acho que foi precipitado. Eu falei assim, foi mesmo. Deixa quieto. Acabou que o rapaz foi bravo depois. Tá chamando em mim. Porque você falou aquele negócio lá. Eu falei, cara, presta atenção, tô te livrando, velho. Eu fiz foi te livrar, porque eu sei que isso é latada. Eu sei que isso é latada. Vai pedir para mim, vai me perguntar. Recebe aí. Então olha só. Se Jesus ele veio pagar uma dívida, você acha que essa dívida é natural ou é uma dívida espiritual? É uma dívida espiritual. Se é uma dívida espiritual, estou falando de prisão espiritual. Que tipo de prisão é essa, Reginaldo? 1 Pedro, capítulo 3, versos 18, 19 e 20, diz assim: porque Cristo também morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou a quem, igreja? Fala bem alto aí, você que sabe ler. Repete de novo, aos... Jesus pregou a quem então? Agora me diz aí, qual que é a gaiola que dá para prender aí um espírito? Os quais no outro tempo foram rebeldes, quando na longanimidade de Deus esperava o dia de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram através da água. 1 Pedro capítulo 4 verso 6 diz assim: pois é por isto que foi pregado o evangelho até os mortos, para que na verdade fosse julgado segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus no Espírito. Aí o camarada vai olhar um negócio desse e falar assim: lascou, esse negócio é católico, mano, esse negócio aí, Jesus foi aonde mesmo? Foi lá no, como é que chama? Purgatório. O engraçado é que o purgatório ele é inventado através de um quadro. Você vai pesquisar o Inferno de Dante. Dante era um artista e ele simplesmente desenha lá
aqui é a terra, lá é o céu, aqui é o inferno. Não, antes de ir para o inferno tem que ir para tal lugar, e vai indo, até chegar no lugar certo. Então lá no meio tem purgatório. Então a base teológica de que existe um purgatório é uma base através de Dante. Mas eu vou dizer para vocês aqui o que existe. Mas por que Jesus pregou então a esses camaradas, Reginaldo? Justamente porque Isaías profetizava isso, que Jesus ia pregar os espíritos em prisão. Uma prisão. Quem eram esses espíritos? Aqueles que ficaram rebeldes na época de Noé. Aí você fala assim, por que Jesus foi pregar para esses camaradas? Deixa eu te dizer para você que não sabe o que é o batismo. Porque o batismo de Cristo podia ser o quê? A gente podia muito bem simplesmente, sei lá, juntar 1 quilo de arroz e jogar na sua cabeça. Podia ser outra coisa. Podia ser, sei lá, você pular de bug jump. Tipo, tá batizado. A gente podia ser de qualquer outra forma. Por que por água? Imagina só, um camarada chega lá antes de Cristo e ele começa simplesmente a falar assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vem aqui que eu vou te afundar nessa água e vou arrancar você daqui. Aí o camarada fala assim, uai, não vou. O que é isso? Uma prova de arrependimento. Beleza, mas aí você acha que a pessoa, ela está morrendo. Não é que você não está morrendo, queridos. Você está simplesmente, você está vivendo. Porque a palavra de Deus fala que nós já estávamos mortos. Então, para Cristo, nós já estamos considerados mortos. Mas por que é então? Qual é o simbolismo? Tirar da água. Por quê? Porque Jesus pregou para aqueles que da época de Noé morreram afogados. Então, você vai ver que Cristo, ele equipara todo mundo passa pela mesma coisa. Eles morreram nas águas, mas eles foram vivificados. Nós também morremos nas águas, né? Mas nós nascemos vivificados. Assim como ele tirou eles ali daquele lugar, ele nos tira também das águas. É como se ele fizesse a mesma coisa. É por isso que nós batizamos. Porque existe um simbolismo disso. Mas Reginaldo, e não teve batismo de lá para cá? Teve, é só você ler Coríntios, você vai ver a história, Paulo falando que aqueles que passaram no Mar Vermelho foram batizados em Moisés. Então você vai ver o batismo durante todo o tempo. É por isso que eu particularmente, eu não gosto desse negócio de Velho Testamento, Novo Testamento. Não existe isso. Começa de Gênesis, termina em Apocalipse. Não há diferenciação, não há diferença. O povo saiu do Egito porque era escravo, cativo, foi para o deserto, depois promessa Canaã. Você era escravo no mundo, está no deserto, você está vivendo aqui, ó, esse período é o seu período de deserto. Deserto é tempo que você depende de Deus, não é tempo de dor, porque o povo ganhava tudo, é dependência de Deus. E nós esperamos quem? A Nova Jerusalém. Não tem diferença nenhuma, queridos. A sombra daquilo que era, que você chama de Velho Testamento, é simplesmente aquilo que vai acontecer na frente. E quando Jesus ele vai e prega para esses, ele simplesmente agora, ele manda João Batista começar a pregar, justamente para quê? Nós fizemos um ato profético no acampamento, e eu acredito que no próximo acampamento, aqueles que pularam dentro da piscina e assumiram esse papel de ato profético, eu quero junto comigo, para batizar aqueles que você vai levar. Porque Jesus chega para os discípulos e fala o quê? Venha, que eu vou fazer vocês pescadores de homens. O que é pescar homem, gente? O cara está lá dentro. O cara está lá dentro do rio. Você, ó, tirou. A gente só afunda porque tem que afundar, para simbolizar que você está tirando ele das águas. Então naquele momento ele vira uma piabinha, né? É por isso que nós somos chamados de pescadores de homens. A palavra pregador, pastor, você sabe qual que é o mais próximo da tradução correta? Alguém sabe? Alguém sabe, não? Remador. Então eu sou um remador. Não me pergunte por quê. É o que é sério. Não dá tempo de explicar isso. Mas é o remador. Assim como nos dias de Noé vai ser. Então, né? São dicas. Me pergunte aí, igreja, aonde era essa prisão? Era no inferno? Aonde era essa prisão? Era no inferno? Então Jesus ele foi ao inferno para buscar essas pessoas. Porque se você for um pouquinho mais que gostasse de leitura, você vai ver que quando Jesus morre, Mateus ele fala que quando Jesus morre,
no exato momento que há um terremoto que rasga o véu do templo, muitos santos saem das covas e entram em Jerusalém. E muitos dos seus parentes veem essas pessoas. Então olha para você ver que há um ato imediato. Na hora que Jesus fala, está feito, rasga ali o templo e começa a sair os corpos dos santos da sepultura. Eu preciso falar rapidamente para vocês quais são os lugares, para vocês entenderem, porque você vai pegar isso na Bíblia, você vai ficar azucrinado. Fala comigo: Seol, Hades, Geena, abismo ou retiro? Tenho certeza que você nunca ouviu falar em retiro. Ou Seol, ou Hades, ou Geena, ou abismo, ou retiro. Eu vou colocar a minha tradução mais perfeita, que chama lugar secreto. Retiro é um lugar secreto. Lugar onde é que Deus fica ali, é um lugar invisível. Seol, fala comigo, Seol é um cemitério. Hades é um túmulo. Então presta atenção. Se eu disser para você que o camarada foi para o Hades e para o Seol, você vai falar assim, foi para 2 lugares? Não, ele foi para um só. Eu só simplesmente estou dando as coordenadas geográficas. Estou dando um GPS para você. Como é que chama aqui um cemitério, por exemplo, aqui de Anápolis? Me dá aí um nome aí. Hã? Vivian Park? São Sebastião. Cemitério de São Sebastião. Eu já estou dizendo aonde, né? Aí eu vou dizer qual quadra e qual sepultura. Vocês estão entendendo? Então o que o camarada foi? Ele foi pro Seol e foi enterrado no túmulo. Amém? Pegou isso? Não precisa explicar mais isso, né? Amém. Vamos lá, para ser rápido. Geena, fala Geena. Fala assim, lugar abandonado, lixo, tortura. Geena é um lugar próximo a Jerusalém, praticamente, que eles chamavam de Vale de Rinom. É perto do lado, praticamente, do campo do oleiro que Judas comprou com as moedas de prata que traiu Jesus. Esse lugar é chamado como Vale dos Cacos. Por quê? Porque as pessoas têm uns costumes também de ficar com uma coisa maluca que eu não entendo. O camarada fala assim: quebra-me de novo e me faça, eu quero ser um vaso novo. Quem conhece essa canção? Muita gente conhece, né? Eu quero ser. Aí é como se tá falando para Jesus quebrar você e fazer você de novo. Deixa eu dizer isso é antibíblico. E o pior ainda, você não é um vaso de barro, querido. Se você falar que você é um vaso de barro, eu vou dizer para você aonde você vai. Por Geena. Por quê? Porque você for estudar sobre os vasos, você vai ver que o vaso de barro, ele era feito para um tipo de oferta, que quando terminava a oferta, ele quebrava e nunca mais era refeito. Eles não iam lá com super bonder, com colinha, com grude, para poder reaproveitar aquele vaso. Então todos os vasos de barro, eles eram utilizados para colocar coisas imundas. E quando estava com coisa imunda, eles eram quebrados e jogados no Vale de Rinom. Naquele lugar também era jogado todos os corpos dos estrangeiros que tinham sido crucificados, aqueles que o povo não queria que eles fossem para o Seol e nem para o Geena. Então para o Seol e nem para o Hades. Eles não enterravam eles. Eles faziam o que com eles? Jogavam ali. E ali eles ficavam jogando enxofre para que aquilo ficasse sempre pegando fogo, para que não parasse. Então quando a gente aponta relacionado a esse Geena, a gente está falando praticamente daquilo que a gente entende que é o inferno cristão. É aquele inferno também de Dante também. A gente vai juntar, fazer uma salada, e você vai entender que todo mundo, aqueles que não são de Deus, vão para o Geena e vão queimar eternamente, porque lá o fogo não apaga. Então fala comigo, Geena é um lugar para abandonados, lugar de lixo e de tortura. Só que quando Cristo ele dá esse exemplo, ele diz que existe esse lugar.
Então você vai falar assim, olha, o Geena é um lugar espiritual. Então já não é mais o quê? O túmulo e o cemitério. Tem um outro lugar. Estão entendendo? Fala comigo, retiro ou lugar secreto é o lugar de descanso. Deixa eu te explicar novamente agora. Eu sou um camarada que eu não aceito pessoas cristãs sentadas na cadeira. Porque eu acredito que todos nós somos levantados com 5 ministérios. Cada ministério, ele tem a sua função. Então, para mim, nenhum de vocês que estão aí é simples e puramente para vocês ficarem sentados. Primeiro, por quê? Porque presta atenção comigo. O camarada que trabalha, ele precisa de quê? Fala assim comigo, descanso. O cara que não trabalha, fala comigo, ele dorme. Então, o cara que trabalha merece descansar. O cara que não trabalha merece o quê? Fala comigo, dormir. Quando Jesus chegava em alguém e eles falavam assim, olha, morreu. O que Jesus falava? Morreu não, está dormindo. Porque para ele não consegue ver essa morte que nós conseguimos ver. Então ele chega para a pessoa e fala assim, quem é essa? Ah, essa aqui é uma pessoa que só senta no banco. Ela morreu, para nós ela morreu, entendeu? Mas para Jesus ela está dormindo. E aquele que trabalha para o Senhor, aquele que vai para o serviço e não para a obra, pelo amor de Deus, a obra que Deus quer que você faça é amar Ele. A palavra obra é aquilo que você vai fazer para Cristo. Se você acha que você ir lá dar cesta básica lá no orfanato para alguém, você está fazendo a obra de Deus, você não está fazendo a obra daquela pessoa que você está dando. Você está demonstrando amor para ela. Então quando a gente fala sobre obra, o que Cristo quer é falar assim, demonstre seu amor para mim então. Você me ama? Demonstre teu amor para mim. A gente viu isso no acampamento, né? Demonstre teu amor para mim. Porque quando você fala para alguém que você ama ela e você não faz nada, você não canta uma música para ela, você não manda uma carta para ela, você não escreve uma canção, você não dá um doce para ela, você não faz nada. Ela vai olhar para você e falar assim, poxa, esse cara não me ama não. Por quê? Porque a obra é uma ação. E quando fala obra de Deus é ação para ele e não para outro. Então quando você ajuda o teu irmão aí, você entendeu? Isso é uma obrigação sua, uma caridade sua que você está fazendo. Mas o que nós estamos aqui para fazer é adorar o Senhor. Você não vem aqui para poder ouvir uma palavra e sair daqui edificado. Isso aqui é só uma fórmula para que você aprenda um pouco do Senhor. Porque o ideal era a gente chegar aqui, todo mundo começasse a adorar o Senhor. Você chegava a hora que você queria, você saía a hora que você queria também e ia embora. A gente não precisava de muito disso. Galerinha que gosta de ler a Bíblia ia ficar lá no cantinho, enquanto um está ministrando. A galera lá que gosta de evangelizar já estava pegando os visitantes. Você conhece Jesus? Deixa eu te contar quem é esse cara. Aquele que já veio ali, já tem uma unção, já tem um chamado e começa a curar. A igreja era uma bagunça organizada. E o retiro aqui, você vai ler em Hebreus capítulo 4, verso... Vamos ler o Vale de Rinom primeiro. Apocalipse 19. Abre aí, irmãos. Apocalipse 19, verso 17 e 21 diz assim: E vi um anjo em pé no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos para a grande ceia de Deus. E os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das carnes deles. Fala comigo então de novo, Geena. Há um lugar, os corpos ficam abandonados. Então praticamente o que acontece? Tem e vai ter isso. Principalmente no Armagedon, na luta do mal contra o bem. Jesus vai vir e vai passar o facão. Vai ficar um monte de corpos abandonados. E os bichos vão lá para comer. Isso é um Geena do natural. Mas a gente sabe que existe um Geena, que é um lugar de fogo e tortura. Fala comigo, abismo. Aliás, descanso. Abre lá, Hebreus capítulo 4, versos 5, 10 e 11. Diz assim: E outra vez neste lugar não entrarão no meu descanso. Está falando para quem? Está falando aquela mensagem que eu preguei a respeito de deserto. Muita gente falando assim, minha vida é tão deserta. Quando fala isso para mim, eu falo, glória a Deus. Que bênção é essa, irmão, que você precisa me contar?
Por quê? Porque no deserto o sapato do cara não estragava, a roupa do cara não estragava. Quando tinha calor, tinha uma nuvem em cima da cabeça dele. Quando vinha no frio à noite, vinha uma coluna de fogo. Quando ele ficava com fome, Deus dava comida. Quando ele queria carne, Deus dava andorinha. Cuidava do camarada. Mas aqueles fizeram o quê? Murmuraram. Murmuraram. E eu já avisei muita gente, queridos, muitos dessa igreja. Eu falei assim: para de murmurar, porque você está no deserto. É o seu período, é o seu tempo nessa terra. Enquanto você está nessa terra, você está no deserto. Você está no deserto. Você começa a murmurar. Ai meu Deus, por que você não faz isso para mim? Ai meu Deus, por quê? Tudo que você quer, Deus vai te dar. Mas por causa da tua murmuração, você vai para outro lugar no seu céu. Porque aquele povo não entrou. Não entrou. Eu falei uma coisa séria no acampamento, até um dia que o André compartilhou também isso comigo, a gente estava falando a respeito disso. Porque quem saiu do Egito e entrou na terra prometida foi só aqueles que tinham abaixo de 20 anos. Então aqueles camaradas que tinham 20 anos antes de sair do Egito, esses entraram. De 6 milhões de pessoas que saíram para Canaã, entraram menos de 600. Não foi 60%. Foi 6%, né? Pouquinho. 1%. 1% entraram. E Deus pega e fala assim: ó, eu não quero saber se a Juliana foi boazinha, eu não quero saber se ela fez, não. Eu simplesmente vou definir daqueles que saíram de 20 anos para trás, esses entram. Os outros nenhum entra. Aconteceu que só 2 entraram na terra de Canaã. Fora disso, que Deus abençoou eles, Josué e Caleb. Foi os únicos que entraram com cerca mais ou menos de 80 anos de idade. Todos os outros morreram no deserto. Eles não viram a promessa. Então é um tempo que você está passando nessa terra, querido. É o tempo que Cristo já veio e fez tudo para você. Já te tirou da escravidão e já disse para você: olha, deixa eu te dizer uma coisa. Faça o seguinte, pede que eu vou dar. Você não precisa de entregar dízimo triplicado. Você não precisa de fazer sacrifício, de sair carregando as coisas. Você não precisa de sacrificar. O único sacrifício que o Senhor aceita é aquele que Ele diz. Qual que é a igreja? Fala assim: vim para o culto. Apresentai-vos vossos corpos como sacrifício vivo no altar. Você precisa de congregar. Então quando ele fala assim: outra vez eu vou dizer, não entrarão no meu descanso. Verso 10: pois aquele que entrou no descanso de Deus, esse também descansou de suas obras. Então quem que descansa? Aquele que trabalha. Se você não trabalha na obra do Senhor, você vai dormir. Se você trabalha, você vai descansar. E eu vou mostrar para você para onde que você vai, em ambas situações. 11. Ora, à vista disso, procuremos diligentemente entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Então está falando o quê? Procura, faça força para você entrar nesse descanso. Cuidado para você não murmurar, como aqueles murmuraram. E está falando para aqueles que foram, para aqueles que vêm? Não, está falando para nós, falando para todos. Então fala assim: eu quero entrar no descanso. Então deixa eu dizer uma coisa: começa a trabalhar, querido. Porque quem não trabalha não vai descansar não, vai dormir. Viu? Como é que eu trabalho? Deixa eu te dizer que tem que servir demais. Se tem um lugar que precisa de trabalhador, é aqui. Olha só, 2 Samuel, capítulo 22, verso 3 diz assim: é meu Deus, a minha rocha, nele confiarei. Ele é o meu escudo, a força da minha salvação, o meu retiro. Fala, meu descanso, meu refúgio, meu salvador, que da violência tu me livras. Salmo 91. Esse é bonito. Tem até gente com Bíblia aberta lá que chega a bichinha tá amarela. Olha só, lê comigo, igreja. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso. Quando Jesus fala assim, ó: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Não pega isso para você se você não faz a obra do Senhor, não.
se você não trabalha para o Senhor. Porque Ele está falando de quem? Quem precisa de descanso? Quem está trabalhando. Então Jesus está falando assim, ó, você que está trabalhando, você está achando, está pesado, está difícil, deixa que eu cuide de você. Abandona não. Vinde a mim aqueles que estão cansados, e eu vou aliviar vocês. Então por isso que líder, querido, líder de igreja não fica com preguiça. Líder de igreja, ele ama o Senhor, ele busca as forças, aonde não tem, ele está lá. Você vai em um culto sim, um culto não na igreja. Eu estou aqui com a minha família todos os domingos. Tem 3 anos, né, vida? Vai fazer 4 anos. 4 anos. Os cultos que eu não vim aqui era porque eu estava lá em São Paulo, na conferência, participando de segunda a terça, todos os dias, 3 cultos. É praticamente meio ano de palavra. Em uma semana, 10 dias. Palavra de manhã, de tarde e de noite. E não é uma palavra de 45 minutos, não, querido. A palavra uma das palavras mais espetaculares que eu já ouvi, a palavra do apóstolo Rina, em 2013. A palavra começou 8 horas não, 8 horas não, acho que eram umas 10 horas. 10 horas e foi terminar 4 horas da manhã. O povo virou à noite. Eu não conseguia entender como que alguém podia trazer uma mensagem daquela. Não era uma mensagem para a Bola de Neve, não era uma mensagem para o Brasil, não era uma mensagem para a América do Sul, não era uma mensagem para a América Latina, era uma mensagem para o mundo inteiro. Fala comigo, abismo. Assim, prisão de Satanás. Agora, vou te dar uma dica. Por 1000 anos, você vai em Apocalipse e você vai ver que o diabo, ele é aprisionado por quanto tempo? 1000 anos. Ele já foi aprisionado? Vamos lá, vamos votar aqui. Quem acha que o diabo ainda vai ser aprisionado, levanta a mão. Por 1000 anos. A igreja já está bem, né? Vamos, gente, vocês vão ter que votar. Quem acha que o diabo já foi aprisionado, levanta a mão. Foi aprisionado, ele tá nessa prisão. Levanta a mão, querido, faz assim. Tá. Quem acha que ele não está aprisionado, levanta a mão. Só você, Gi. Tem gente que está em dúvida. Eu não sei se ele está, não sei se ele não está. Não vou votar não, porque... Deixa eu te dizer, isso faz parte, querido, para você aprender, para você participar da mensagem. Eu disse para a igreja que o Senhor está passando tantas coisas. E essa semana eu fiquei praticamente que todos os dias. Eu sentava às 7 horas da manhã para 9 horas da noite eu largar ali a palavra de Deus. O tempo inteiro, virado. E olha que eu tenho o meu trabalho, viu, queridos? Quem é a minha chefe é a minha esposa. Então é muito fácil falar, amor, estou aqui recebendo, amor. E ela, amor, coloca isso em um lugar, amor, liga para tal pessoa. Mas olha só, eu tenho quase que plena certeza, queridos, eu estou orando para o Senhor, mas eu tenho quase praticamente plena certeza que até o capítulo 20 agora, era 18 até anteontem, 20 de Apocalipse, tudo já se cumpriu, tudo já aconteceu. Você vai ver que quando em Apocalipse diz que uma mulher desce com a lua sobre o sol sobre a cabeça, a lua sobre os pés e vem para a terra, e ela tem dor de parto. E quem nasce? Jesus. Está falando de Apocalipse, tá? Vai para você ver. Então presta atenção. O camarada está achando que Jesus vai nascer de novo. Não, Jesus já nasceu. E fala que Satanás, ele fica 1000 anos correndo atrás da mulher. Quando chega nos 1000 anos, ele é aprisionado. E ele fica... Não, peraí, estou confundindo tudo agora. Quando ele vem, ele chega junto com a mulher. E ele é aprisionado. Então a palavra fala que Deus leva a mulher para o deserto. E o diabo não tem condição de fazer nada. Então durante 1000 anos... Então quando Jesus nasce, até 1000, o diabo está aprisionado. Quando nós inteiramos 1000 anos, o que acontece com o diabo? Sai da prisão. E ele fica sem estar na prisão 1000 anos. Então se você fazer a conta, é só você ver que
praticamente, queridos, nesse período, todas as coisas já se aconteceram. Todas. Nós temos aí o sinal da besta, tem gente, já todo mundo marcado. Eu quero colocar curiosidade em vocês, porque vocês, na hora que vocês virem isso, aí vocês vão começar a rupiar tudinho e falar: meu Deus do céu, agora sim nós estamos nos últimos momentos. Porque ainda tem gente que acha que não. Olha só, isso é só para gerar em vocês vontade de ler a palavra, né? Todo mundo vai começar a ler Apocalipse essa semana, não vai nem dormir. Abismo é a prisão de Satanás. Então nós temos todos esses e o abismo. Só que nós vemos também que no abismo existe um rei para esse abismo. Lá em Apocalipse 9, verso 11 diz assim: tinham sobre si como rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Então isso aqui ele só está dizendo só para o povo, tipo assim, se situar. Então eu vou traduzir para os gregos, né? A Bíblia em latim, a Bíblia em grego, o Novo Testamento. Então você vai pegar aqui do latim do abismo, né? O Abaddon, e do grego o Apolion. Abaddon, ele é o destruidor. Não é o destruidor dos Tartaruga Ninja, é outro, mais bravo. Então se você acha, querido, que o diabo ele é alguma coisa, se você pensa que o diabo ele tem força, que ele tem poder, deixa eu te dizer uma coisa. Imagina só o anjo que tem os grilhões, quer dizer, as algemas, que algema o diabo e fala: bora, fica aqui. Imagina só quem é esse danado, esse Abaddon. Apocalipse está falando, queridos, das coisas de Deus. Esqueça, não pense que tudo aquilo que está acontecendo, tudo aquilo que é ruim, que você já imaginou, que você acha que é obra do diabo, esquece. É tudo Deus. Tudo Deus está fazendo essas coisas. Todas eles estão fazendo. E o sol vai fazer o quê? Se escurecer, né? O sol em trevas, a lua em sangue e as estrelas cai, perde o brilho. Se eu contar para vocês: o sol, Cristo; a lua, a igreja; as estrelas, os homens que pregaram a palavra de Deus, que morreram pregando a palavra de Deus. Não fica esperando o sol escurecer. Não fica esperando a lua se tornar em sangue. Não fica esperando as estrelas caírem do céu. Já era. Você fala assim: Reginaldo, mas por que o sol, que é Deus, vai se transformar em trevas? Como pode isso? Aí você vai lá atrás. Moisés, quando ele sobe no monte, todo momento que a ira de Deus, quando ele se irava, quando ele ficava tipo assim, Deus está nervoso, o que acontecia? Densas trevas. Densas trevas. Se você for estudar e aprofundar na palavra de Deus, você vai ver que todo momento que Deus, ele se ira, ele não vira uma luzinha cheia de purpurina. O negócio escurece, a coisa fica feia. E agora deixa eu falar alguma coisa para vocês. A igreja, como que a igreja pode se tornar sangue? O tanto de mártires que nós passamos pela Inquisição. A Inquisição espanhola, que ela não é nem contada, é praticamente 240 milhões de pessoas. A Inquisição que nós conhecemos só conta em torno de 70 milhões de cristãos, de pessoas que não aceitaram fazer o sinal da besta. E aí você vai ficar curioso. Se Abaddon é destruidor, existe um outro lugar que chama Lago de Fogo. Fala comigo, Lago de Fogo. Lá em Apocalipse capítulo 20, verso 14, diz assim: e a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Então presta atenção. Então existe um lugar ainda que é
aquilo que se destrói todas as outras coisas. Se a gente está olhando para o cemitério, a gente está olhando para o túmulo, então imagina só que existe um lugar que isso é lançado, e esse lugar acaba sendo, destrói com todas as coisas. Então a gente está falando de uma eternidade por um período, mas a gente está falando que tudo vai ser destruído. A morte, ela não vai existir mais. O Hades, o lugar de sepultar as pessoas, não vai existir mais. Então olha comigo, fala assim comigo: a morte antes de Cristo. Então a gente vai ver, a morte antes de Cristo, os filhos do reino, eles passavam pelo Seol, quer dizer, eles morriam, entravam no caixão, era colocado no túmulo, né, no Seol, junto com os outros. Então, tanto de gente morto ali, o cemitério, então ele era colocado ali. Só que os filhos do reino, eles ainda iam passar pelo juízo, porque havia os 10 mandamentos que eles tinham que cumprir, e quando eles não cumpriam, eles tinham que passar por esse juízo. Então quer dizer que alguns ainda vão passar por esse juízo. E aqueles que ou vai para o descanso, ou vai para o lago do fogo. Se você for olhar isso, você vai ver que Saul, ele pede a uma necromante para fazer subir Samuel. Então preste atenção, Saul está no desespero, Samuel, o profeta Samuel já morreu. Então ele busca uma necromante, uma mulher que invoca os mortos, e chama Samuel. Aí Samuel: o que é que você me fez subir da sepultura? Velho Testamento. Então ele estava na sepultura. Todos precisavam de ir para o Seol e para o Hades. Não existia o lago de fogo antes do dia do juízo, que era bem na frente, ainda vai acontecer. Então presta atenção. Então ele subiu, falou com Saul, e tudo que ele falou para Saul aconteceu. Tem muita gente que fala assim: ah, não, aqui a mulher enganou ele e tal. Não, mas exatamente da forma que ele fala, Saul morre. Samuel fala para ele assim: olha, deixa eu te dizer uma coisa, desde quando eu estava vivo, Deus já tinha largado você, mano. Você está brigando porque você quer. Deixa eu te dizer, amanhã, quando você for lutar com os filisteus, você vai morrer e seus filhos vão morrer. Um capítulo depois, ele está lutando com os filisteus, morre ele e os filhos dele. Ele desespera, chora, Samuel vai embora. Filhos da terra, né? Os bons, né? Então eles passam pelo Seol, pelo Hades, vão para o juízo, vão para o descanso ou para o lago do fogo. Filhos do maligno, Seol, Hades, Gena, lago do fogo. Por quê? Porque uns dormem, fala assim, uns dormem, uns descansam e uns estão na tortura. Então por isso que naquele momento o camarada está lá e olha assim, está lá no seio de Abraão, coitadinho lá. Ai, faz ele pingar uma aguinha na minha boca. É os que estão no Geena. Então já começa a sofrer antes. Aqueles que não trabalham dormem. Aqueles que trabalham já vai para o descanso, vai para o retiro. Fazer retiro com Jesus deve ser massa, né? Imagina. Fala assim, os filhos do maligno. Eita, misturei aqui. Filhos do maligno, já falei. O maligno. Fala o maligno. Abismo. Liberdade por 1000 anos. Lago de fogo. Então ele não vai para a sepultura. Ele não desce a sepultura. Satanás não morreu. Não foi lá para o Seol, passar um tempinho no Hades, não. Ele vai para o abismo. Ele vai para um lugar separado. Depois ele é liberto por 1000 anos. Depois ele vai direitinho para o lago de fogo. Você pode observar que poucos no Velho Testamento subiram para o descanso. Poucos homens não viram a morte. Subiu direto, foi para o descanso. Foi para o retiro com Jesus. Fala assim, e depois de Cristo? Depois de Cristo, fala, filhos do reino. Descanso. Filhos da terra. Descanso. Filhos do maligno. Seol, Hades, Gena, lago de fogo. Maligno. Abismo,
Lago do Fogo. Tem muita coisa para se fazer. Vocês pegaram? Prestaram atenção? Vamos falar de novo? Fala assim: depois de Cristo, eu tenho os filhos do reino. Fala assim: os filhos do reino são aqueles descendentes das tribos de Israel. Eles morreram, sobe direto para o descanso. Aqueles que não são, né, filhos do reino, às vezes você vai falar assim: mas aqueles lá que eles não seguiram as regras. Deixa eu te dizer, quando Cristo falou que ele e a descendência dele seriam salvos, ele não estava falando da pessoa sozinha, ele estava falando dele e da descendência. Então, para Deus não importa o que nós vamos achar, o que nós achamos, nós já estamos ganhando, pegando o boi de Jesus ter compaixão de nós e nos levar para o céu, porque ele não veio para nós, mas nós queria ele, então ele quis a gente também. Mas os filhos do reino é a descendência de Abraão, então todos os filhos de descendentes do Abraão, eles vão para o descanso. Não tem uma regrinha de dizer, esse aqui é pecador, aquele não é pecador. Se você tiver dúvida, vem na célula que a gente apresenta um monte de versículos, você vai cair essa ficha sua. O próprio Novo Testamento diz isso. Filhos da terra, quer dizer, são os bons, os mansos. Eles vão para o descanso a partir do momento que eles aceitem a Jesus como Salvador. Eles têm que reconhecer. Você vai ver, querido, eu pregar aqui que eu não falo mal de nenhuma religião, não falo mal de nenhuma igreja. Tanto que quando nós estudamos sobre a Igreja Católica, ela é, sim, claro, ela é uma igreja que ela faz parte da gente. Sem ela, a gente não existia também, não. Deus ia fazer um outro projeto. Mas quando a gente fala mal da Igreja Católica, a gente está falando dos nossos antepassados, dos nossos irmãos lá atrás. Mas a gente pode falar o quê? Falar da história. Então a gente está contando alguma coisa da história que em algum momento acontece alguma coisa errada. Mas, por exemplo, o cara falar mal da Igreja Universal, da Mundial, da Batista, de qualquer uma outra doutrina, a gente pode discordar em algumas coisas. Mas eu creio que aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. O que nos une é Cristo. Cristo é muito maior do que isso. Não há motivo da gente brigar, não há motivo da gente fazer nada. Só que aí o que acontece? A pessoa chega em mim e fala assim: você acha que um monge budista, ele é salvo? Eu digo para você: olha, ele é o filho da terra. Ele faz a bondade, ele é uma pessoa mansa, ele é uma pessoa humilde, ela é uma pessoa gente boa. Você conversa com o camarada, você vê. Eu falo assim: amor, o que esse cara falta? Aceitar Jesus, mais nada. Aceitar Jesus, mais nada. A gente tem uma religiosidade de dizer o seguinte, falar assim: ah, mas um camarada, ele não pode expulsar um demônio. Qualquer um de vocês aqui pode expulsar um demônio, querido. Não é a autoridade, não é eu que vou expulsar o demônio, é o nome de Jesus. Então, se um budista vir cá e sentar aqui e ouvir eu falando: olha, no nome de Jesus, você expulsa qualquer tipo de demônio. Aí, será? Aí de repente chega lá um dia lá, sei lá, começa a dar um espírito doido lá, e todo mundo começa a jogar água quente nele, água gelada, tenta de todas as formas, tudo quanto é cerimônia para ver se o cara quieta, mas o cara fica lá: eu sou legião. Aí de repente ele vai lá chegar no cara e vai falar assim: pô, um dia eu ouvi isso, né? Vamos ver se funciona. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, sai. O nome de Jesus tem poder, querido. Não depende de quem está falando, é o nome que tem poder. Então o que o cara falta? Aceitar Jesus. Ele só precisa de reconhecer. Agora presta atenção. Está todo mundo atrás de Deus. Eu quero Deus. Aí coloca o nome de Deus de tudo quanto é jeito. Mas chega um momento, vai chegar um momento na história que todo mundo vai olhar e puf, de joelho. Budista, hinduísta, islâmico, tudo quanto é troço. Os mansos, eles vão ser salvos, porque eles vão reconhecer Jesus, porque eles estavam atrás de Jesus o tempo inteiro, com outro nome, mas eles vão. Sim que eu creio. Eu não vou falar para o cara sair do budismo, não. Eu vou falar assim: mano, aceita Jesus como único e suficiente salvador da tua vida. Pronto, acabou. Tira essa idolatria e pronto, vai embora, vai para o descanso agora. Agora os filhos do maligno não. Filho do maligno, mano, tem jeito. Esquece. Se é filho do maligno,
só vem para atrapalhar. Só vem para atrapalhar. Não tem outra alternativa para o camarada. Ele tem que passar um tempinho queimando. E depois o que acontece? Vai tudo pro lago do fogo, acaba, queima, já foi embora. Não fica com esse negócio, com essa maldade no seu coração, pensando assim: tomara que a Gisela queima no inferno a eternidade. Porque a gente é humano e a gente gosta dessas coisas. A gente não quer que as pessoas perdem, a gente quer que as pessoas sofram. Eu já preguei aqui, para finalizar, eu já preguei aqui sobre, não querer o restante aqui, é pesado, você quer é tenso. Eu já preguei aqui que as pessoas elas têm aquela visão do que Cristo, ele não aceita. Quando a palavra de Deus fala que quando ele sobe no monte, ele começa a orar e suor cai, pinga no chão. E ele pega e fala: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. A tradução correta, queridos, é o seguinte: Senhor, se não tiver jeito, eu pego esse cálice. Se não tiver jeito, se tiver jeito, passa esse cálice para outro. Ele não está falando do cálice que ele ia beber, porque o cálice que ele ia beber era outro cálice. Então ele está falando de dois cálices. Jesus, os apóstolos chega para ele e fala assim: deixa a gente sentar à direita e outra à esquerda. Jesus pega e fala assim: vocês não podem isso. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês: vocês podem beber do mesmo cálice que eu vou beber? Vocês podem ser batizados pelo mesmo batismo que eu vou passar? Aí eles falam assim: sim, podemos. Ele falou assim: com certeza vocês vão beber o cálice comigo. Com certeza vocês vão ser batizados no mesmo Espírito comigo. E o que era o cálice? A morte. Todos os apóstolos morreram em circunstâncias muito feias, de cabeça para baixo, pregado na cruz, queimado, espadada, degolado. Isso é um cálice. Mas e o outro cálice, Reginaldo, então? Por que ele está falando que ele não bebe? Aí o povo fala assim: é um momento de humanidade de Deus. É um momento que ele olha para a cruz e começa a chorar. Ele se sente homem. Deixa eu falar uma coisa para você: esse Deus desse camarada que está pregando para você é um camarada chulo. O camarada não estava dando conta da peia. Só pode ser. Por quê? Porque Cristo está falando o tempo inteiro de morte. O tempo inteiro Jesus está falando: eu vou morrer. Ele vem aqui sabendo que ele vai vir morrer. Ele vem aqui sabendo que ele ia sofrer. E ele sofre caladinho, não abre a boca. Qual o momento, querido, que Cristo ia simplesmente sair ali, olhar para a cruz e falar assim: se tivesse jeito, Deus, se tivesse jeito, você podia me livrar dessa cruz. Acho que Deus ia falar isso. Acho que Jesus ia fazer isso? Nunca, querido. Sabe por que ele estava falando aquilo? Porque ele estava falando do cálice de Apocalipse, o cálice da ira de Deus. Deus falou assim: olha só, você vai beber o cálice, você vai morrer, você vai sofrer por eles. E Jesus todo empolgado: beleza, eu vou. Chega aqui na terra, estou firme, eu vou fazer isso. Mas chega um momento que Deus não fala para ele. Deus não explica direito para ele. Aí tem um momento que ele sobe lá no monte e começa a orar, e Deus chega com um cálice para ele: que você vai beber eu já sei, mas toma esse. Ele estava falando para ele beber, não, gente, ele estava falando para ele pegar. Pega. Sabe por quê? Porque tinha que existir um homem, um general do exército de Deus, para chegar na terra com toda a autoridade e derramar o cálice da ira de Deus sobre os homens que não aceitaram Ele como Salvador. É por isso que Ele chora, gente. É por isso que Ele soa sangue. Porque Ele começa a chorar e ver que a quantidade de pessoas que ia fazer as coisas que Ele queria era poucas, e a quantidade de pessoas que Ele teria que matar. Então Jesus fala assim: Senhor, se tiver jeito, põe os anjos para matar, não me ponha na frente disso. Se tiver jeito, põe na mão do diabo, deixa o diabo matar. Deus falou assim: não, esse cálice é teu.
Por isso que ele fala assim: se fosse possível que outro fizesse. Por isso que Jesus chora sangue. Por isso que ele vai no extremo. A palavra de Deus fala que ele chega a quase morrer. Se ele tivesse medo da morte, você acha que ele ia chegar a um ponto de quase morte? Fique de pé, igreja. Eu não sei qual o projeto, não sei qual o propósito seu, mas eu sei que o Senhor te trouxe aqui essa noite para te entregar essa mensagem, para você levar essa mensagem no teu coração. Eu sou um pregador das emergências. Para mim tudo está nos últimos momentos, nos últimos segundos, nos últimos ponteirinhos. Já está começando ali a chegar na hora. E eu sei que talvez você veio aqui hoje para ouvir exatamente isso. Que a tua hora está chegando. O teu momento está chegando. O nosso momento pode chegar a qualquer hora. Uma vez eu fiz um evento de rock. A gente fez um evento tão massa. Tinha mais ou menos uns 200 jovens batendo cabeça. Um esquema underground assim bem pesadão mesmo. Os caras tudo pintado a cara. E aí na hora que a gente fez o apelo no final de tudo isso, a gente ficou das 2, né? Das 2 da tarde até as 5h30, 6 horas. A gente tinha que terminar, desmontar tudo para fazer célula. E a gente fez o apelo, nada. Fez o apelo no último momento, na última empreitada que a gente lançou a palavra. Camaradinho do cabelo bem grandão assim, veio lá na frente e aceitou Jesus. Aí eu fiquei tão revoltado. Porque a gente tinha comprado som, a gente tinha comprado um monte de coisa, a gente tinha gastado com cartaz, a gente tinha gastado com banda. E eu falei, poxa vida, só um? Ah, não, Deus, podia ter pelo menos uns 15, 20. Aí terminou, a galera foi embora. A gente ficou ali desmontando algumas coisas. De repente chega um cara correndo. A gente assustou. Aí ele, você lembra o nome dele, o apelido dele? Não lembro, né? Não lembro o nome dele, o apelido dele. O cara entrou correndo. Mazinho. O cara entra correndo, chega patinando. Mazinho morreu, Mazinho morreu, Mazinho morreu. Aí a gente, quem é Mazinho? Quem é Mazinho? Ele falou assim, o cara que aceitou Jesus, mano. Eu falei, pensei, né? Minha região é meio pesadona, né? Guanabara. Aí eu pensei assim, pô, cara, alguém deve ter atirado, matado ele. Não, ele saiu, virou a esquina como se estivesse virando aqui a Presidente. No próximo pit dog eles pararam para comer. Enquanto eles estavam esperando o lanche, um carro veio, não conseguiu frear de trás de um caminhão, entrou, saiu entrar na calçada, acertou só ele, pegou ele, jogou ele do outro lado do pit dog. Ele já caiu lá do outro lado, todo morto, todo quebrado. Aí eu entendi que o Senhor estava falando assim, que quando é uma vida só é uma festa. Ah, uma festa. Eu falei, poxa vida, que coisa louca. E talvez o Senhor te chamou hoje aqui para você tomar uma decisão que vai marcar a história da tua vida, que vai marcar o seu tempo, o teu momento e a tua hora. Eu não estou falando para você, querido, eu não estou tentando te passar medo, não. Eu só estou dizendo para você que eu fico desesperado. Eu fico desesperado porque eu vejo as pessoas. Eu consigo enxergar as pessoas que precisam do Senhor. Eu consigo enxergar as pessoas que precisam de Cristo. E você não veio aqui simplesmente porque você veio. Eu sei que o Senhor trouxe você aqui. Eu sei que alguém disse para você. Eu sei que você viu alguma coisa. Eu sei que você olhou na internet. Eu sei que você falou, eu tenho que ir lá conhecer esse negócio. Eu quero ver se esse barato é louco mesmo. E talvez seja o seu dia. E eu queria chamar você a você sair aí do teu lugar e vir aqui na frente.
Eu queria que você saísse daí hoje e viesse aqui na frente, como um ato público de fé, declarando que o Senhor Jesus Cristo de Nazaré é o teu Salvador, o teu Senhor. Querido, eu não quero que você vá para o túmulo, eu não quero que você vá para a sepultura. Eu estou te apresentando um Cristo que venceu a morte. E quando ele venceu a morte, ele desfaz o Seol, ele desfaz o Hades, já não existe mais. Mesmo se você morrer, você não vai ficar naquele lugar. Você já vai direto para o descanso. É isso que o Senhor quer nos apresentar. Eu não estou te oferecendo nada mais daquilo que um dia eu aceitei. Você quer fazer esse ato público de fé e vir aqui? Sai do teu lugar. Você que andou afastado, você acha afastado, porque para mim, crente, quando ele se diz desviado, para mim, ele entrou foi de férias. Porque o crente desviado, ele nunca mais volta para a igreja. O camarada pode estar lá onde ele está, mas ele fala, eu devia estar na igreja. Eu devia estar lá. Esse é o manso. Esse é o escolhido. Esse é alguém que Deus falou assim, pô, você pode fazer o que você quiser da sua vida, mas você vai ter que vir para cá. Você vai ter que vir para casa do Senhor. Então sai do teu lugar, vem aqui. Não deixa essa noite passar. Tome uma posição da tua vida. Vem. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. As portas do inferno não prevalecem. Não estou te apresentando a bola de neve, estou te apresentando Jesus Cristo. Talvez você está lá na tua igreja, mas você ainda não consertou a tua vida ainda com o Senhor. Talvez você está lá na sua congregação, mas você não toma posse do que Deus tem para você. E deixa eu te dizer para você, o Senhor quer que você descansa, o Senhor não quer que você dorma. Porque aquele que dorme na igreja está dormindo. Por isso que a palavra de Deus diz o seguinte, cuidado para mim não chegar e pegar você dormindo. Porque não adianta nada você simplesmente querer vir para uma igreja, ouvir uma mensagem, levantar a tua mão, adorar o Senhor e achar que você está fazendo já o que devia ter feito. O Senhor dá muito mais para você fazer. E aí? Você que quer tomar uma decisão a respeito disso, eu quero que você venha aqui à frente também. Eu saio hoje, eu deixo hoje o meu banco. Glória a Deus, eu deixo hoje o meu banco. E eu tomo uma posição diante do Senhor, para ser um servo do Senhor. Eu não vou dormir. Eu vou descansar, eu vou para o retiro com Cristo. E aí, tem mais. Tem mais. Eu sei que você não está fazendo nada para o Senhor. E quando você chegar diante de Cristo, Cristo vai lembrar de um careca, falar assim, você lembra daquele carequinha? Bola de neve? Eu mandei ele te avisar. Sai do teu banco e começa a fazer o que o Senhor te mandou há muito tempo. E aí, você quer ver eu falar o teu nome se eu te conhecer? Será que eu vou precisar de fazer isso? Será que eu vou precisar de apontar para você, querido? O Espírito Santo já está falando com você, não precisa mais de mim falar com você. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Amém. Achei que eu ia ter que dar uma microfonada na sua cabeça, cara. Gente, vem cá também. Começa a ungir esse povo aqui. Chega pra cá, chega mais pra cá. Chega mais pra frente aqui. O peso da tua glória. Liette, vem também, tá? Intercessão, diáconos. Começa a ministrar sobre essas vidas. Você ainda tem a oportunidade. Sai do teu lugar e vem aqui. Você ainda tem a oportunidade ainda. Não fica onde você está. Querido, querida, não fique onde você está.
Não deixe passar esse dia, não deixe passar essa hora. Aleluia. Vocês são chamados do Senhor. Não tem como, minha querida. Você foi chamada do Senhor. Você não foi chamada para dormir. Você foi chamada para descansar no Senhor. Você não foi chamado para dormir. Você não foi chamada, minha querida, para ficar simplesmente parada. O Senhor te chamou para a santidade, separada do Senhor. O Senhor te chamou, mano. Tu é um cara querido, mano. Sabe que tu é um cara querido. Você não pode ficar mais sentado. Levanta e cai na obra. Você foi chamada. Você foi chamada para fazer diferença na tua geração. Foi chamada a fazer diferença na tua geração. O peso da Santo, santo, santo. Você não foi chamado para ficar sentado. Abra a tua boca, pregador. Abra a tua boca, ministro do Senhor. O Senhor não te chamou para você ficar esperando. Acorda. Acorda desse sono. Vem com o peso da tua glória. Não te chamou para você ficar sentada. Vem com o trabalho do Senhor. Assuma a posição no trabalho do Senhor. Assuma a posição no trabalho do Senhor. Assuma a posição no trabalho do Senhor. Que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória. Vem com peso, vem, Senhor. Vem, Espírito Santo. Espírito Santo do Senhor. O Senhor tem liberdade no nosso meio. O Senhor tem liberdade, Espírito Santo do Senhor. O Senhor tem liberdade de ministrar essas vidas, esses corações que estão aqui essa noite. Ministra esses corações. Traz a visão que o Senhor quer para eles. Traz, Senhor, as palavras. Traz, Senhor, a tua força, Senhor. Cobre eles, Pai. Cobre eles com o teu poder e com a tua força. Peso da tua glória. Vem com o peso ao Senhor. da tua glória. A misericórdia aqui essa noite. O Senhor está derramando a misericórdia dele sobre a vida de vocês. O Senhor está derramando a misericórdia dele sobre a vida de vocês essa noite. O Senhor está derramando a misericórdia do Senhor sobre as suas vidas essa noite. Vem com a tua glória, Senhor. O Senhor está derramando a Vem com misericórdia o peso dele da essa tua noite. glória, Senhor. O Senhor está Vem com o peso derramando da a tua misericórdia glória, dele essa noite. Vem com o peso da tua glória, Senhor. Vem com O o Senhor está peso da tua derramando glória, Senhor. a glória dele essa Vem com o peso noite. da tua glória, A Senhor. misericórdia do Senhor aqui essa noite. Vem com o peso da tua glória. Vem cobrir, flua o rio de vida aqui. Que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória. Diáconos, ministrem na vida desses que estão lá nas cadeiras. Depois que vocês orarem por esses que estão aqui à frente, ministre sobre a vida deles essa noite. Pode ir lá, vai lá ministrar. Ministra sobre a vida desses que estão. Gisela, vai lá ministrar sobre a vida deles. Ore por eles. Isso. Deus, vem derramar tua glória em mim, enquanto espera a sua volta. Deus, vem derramar tua glória em mim. Eu quero amor dos primeiros
santo ao Senhor. Eu ministro sobre a sua vida, eu ministro sobre a vida dos que estão aqui. A cura do Senhor. Eu ministro a cura do Senhor. Eu proclamo a liberdade àqueles que estão cativos. Eu proclamo a liberdade àqueles que estão cativos. Não saia daqui sem receber a sua porção. Não saia daqui sem receber a tua porção. Não saia daqui sem receber aquilo que o Senhor está preparando para você. Você que veio aqui à frente. Você que veio aqui à frente. Você precisa de tomar uma posição diante do Senhor para fazer o serviço dele. Não fique mais parado. Não fique mais parado, querido. Não fique no estado de quem está dormindo. Não fique no estado de quem está dormindo. Tome uma posição diante do Senhor. Tome uma posição diante do Senhor. Dos primeiros dias eu quero temor dos últimos dias. Deus, vem derramar tua vida em mim, enquanto espera a sua volta. Deus, vem derramar tua glória em mim, transforma tudo à minha volta. Quero dizer para você que não teve a coragem de abandonar o teu pecado, que você anda em pecado. Quero dizer para você que precisa de uma decisão. Quero dizer para você que você precisa de tomar uma posição diante do Senhor. O Senhor não chama as pessoas por dor. O Senhor não chama ninguém por dor. Mas o pecado vai cobrar de você. Porque o salário do pecado é a morte. Você pode ter certeza que o pecado vai cobrar. Se você não abandonou o teu pecado hoje, o teu pecado vai cobrar de você. E o salário do pecado é a morte. Sou um pastor que eu não passo a mão sobre a cabeça de ninguém, queridos. Eu tenho que dizer a verdade, eu preciso que você saia daqui sabendo disso. Você que está se relacionando com a tua namorada, você que está tendo algo com a tua namorada, você que tem pecado, inclusive sozinho lá, o salário do pecado é a morte. Você toma uma posição diante do Senhor. Toma uma posição diante do Senhor. Porque o que o Senhor manda eu falar, eu falo. E se eu não falar, o negócio fica feio pro meu lado. Então, para não ficar feio pro meu lado, se eu fui chamado para poder falar, estou aqui para falar isso para você. Não fuja. Não fuja. Não fuja. Amém. Quem que está aqui, que está aceitando Jesus? Tem alguém aceitando Jesus como suficiente Salvador aqui? Tem alguém que estava de férias? Quem estava de férias? Todo mundo, você estava de férias? Onde você estava de férias, irmã? Vem cá. Aquele veio com você, né? Só ela estava de férias? O restante aqui está tomando uma posição de deixar de dormir. Vem cá. Para de dormir. Para de dormir, mano. Tu é trabalhador, velho. Deixa de dormir. Tem mais alguém? Deixou de férias também?
Amém. Vocês são irmãs? Amigas? Irmãs? Amigas. Vem cá, Didi. Estenda a tua mão aqui para essas vidas aqui. Chega para cá, cara. Você tá de férias também, cara? Você tá passeando? Hã? Tá meio confuso? Estava de férias é aquele que se sente desviado. É aquele que acha que está distante dos caminhos do Senhor. O que está passeando é aquele que está procurando igreja. Então você tem que parar de passear. Não, então você acha uma família, cara, só pra cá. Ixi, vamos aí. Não gosto de ninguém que fica passeando, não. Se o Senhor te trouxe aqui, você está sem igreja, é para você ficar aqui. Viu? Eu estou te dando um recado. Olha só. Tem mais alguém aí que está de férias? Você está de férias, mano? Vocês estão de férias? Passeando. Não, então pronto. Pode subir pra cá. Deixa eu orar para vocês. Vem cá, chega pra cá. Eu tenho uma pregação que, se você ouvir, você nunca mais fala que está procurando igreja. Porque o camarada que gosta de passear é o diabo. O diabo fica passeando na terra, mas não pode passear. Sabe quem tem que chegar? Deixa eu dar uma dica para vocês. Vocês têm chamado do Senhor. Vocês têm chamado do Senhor. Você tem um chamado do Senhor. Vocês têm um chamado do Senhor. Então hoje a ministração hoje não foi para vocês voltarem para a casa do Senhor. Não foi para vocês arrumarem um lugar para vocês congregarem. O Senhor está chamando vocês hoje para trabalhar. Ele não está chamando vocês para fazer outra coisa a não ser pôr a mão na massa. Parar de dormir. Essa é a mensagem que o Senhor. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que o Senhor escolheu vocês para vocês estarem aqui hoje, para vocês ouvirem isso. Ouvirem isso. E eu e a Dinda, eu falei assim, ó, essa semana foi uma das semanas mais pesadas de todos os anos aqui para Anápolis. Eu nunca vi uma semana tão pesada, uma semana tão boa com o aniversário da Manu. Mas hoje eu entendo o que o Senhor estava preparando. E Ele estava preparando isso para vocês. É um chamado para vocês. E você, maninha? Você vai deixar o seu futuro esposo ali? Vem cá. Você está com vergonha? Não fica com vergonha, não. Não existe ninguém mais vergonhoso do que eu. E eu faço. E eu vou atrás. Você quer colocar a tua vida diante do Senhor hoje? É hoje. Não tem mais jeito, né? Amém? Então levanta a tua mão publicamente, declarando que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da tua vida. Aplauda a igreja. Você pode fazer uma festa aí? Ato público é assim, é passar vergonha mesmo. A gente precisa de passar vergonha diante dos homens. Não é um negocinho escondidinho aí no canto, não. Se você nunca fez isso, você precisa de fazer isso. A palavra de Deus fala que aquele que fizer isso publicamente diante dos homens, ele vai fazer diante de Deus. Então tem que passar vergonha. Eu passei vergonha, eu fui lá na frente e eu voltei de férias. Vai lá abraçar lá o teu futuro lá. Ele cai. Ei, bichinho, mas tu é assim com Deus, hein? Olha só eu. Fala sério, irmãos. Se você acha que eu não sou homem de Deus, é só olhar para essa dama de vermelho aqui. Eu e Deus, ó. Fala sério. Glória a Deus. Vamos orar então? Vamos orar? Primeiro deixa eu fazer uma oração com ela aqui. Diga assim comigo bem alto. Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu hoje, diante dos homens, confesso o Senhor como único e suficiente Salvador da minha vida. Eu entrego todo o meu corpo ao Senhor, a minha alma ao Senhor. Toma conta. Eu vou te chamar de Pai
para que o Senhor me chame de filha. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda a igreja. Glória a Deus. De férias. De férias. Quem estava de férias aqui, né? De férias. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, eu coloco essa noite, Pai, essas vidas diante do Teu altar, Senhor. Pai, nós aceitamos enquanto igreja, nós aceitamos essas vidas aqui, Senhor. Pai, que eles passam hoje a fazer parte do corpo desta igreja, fazem parte do corpo desta noiva. Nós vamos amá-los, nós vamos cuidá-los, para que eles também nos amem, para que Ele cuide de nós também. Nós somos, a partir de hoje, nós somos irmãos em Cristo, pela igreja. Uai, mano, você chegou aqui? Glória a Deus. Aí chegou outro aqui no cantinho. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nós colocamos essas vidas aqui, Senhor, que estiveram procurando um lugar. E eu tenho a autoridade de usar o Teu nome, assim como o Senhor nos usou para fazer essa mensagem, para trazer essa mensagem, de declarar que eles vão ser amados neste lugar, que eles fazem parte dessa família. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, fortalece esse ato que eles fizeram aqui hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Deixa eu falar para vocês, olha aqui para mim agora. Olha para mim. Olha aqui para mim. Você é humano, hein, cara? Deixa eu dizer para vocês. Eu não aceito vocês não virem aqui durante pelo menos um mês. Eu quero que Deus agora confirme em vocês o que eu disse para vocês. Vocês vão ficar aqui um mês. Se passar um mês aqui, vocês chegaram assim, não, eles não me amaram, eles não me ligaram, eles não foram atrás de mim, eles não me atazanaram, aí eu vou dar razão para vocês. Mas vocês não vão encontrar gente mais preguenta do que nós. Viu? Hã? Não é? Passaram pinche em nós, aquele pinche bem brabo. Amém? Isso, você vai deixar o contato com a Pati, aquela linda menina do cabelo cor-de-rosa, Pati Pink. Amém? Vamos lá, aproveita que você está aí, faz o círculo aí, vamos encerrar. Hoje eu terminei a palavra no horário, 9 horas. Só que eu vejo que o Senhor gosta de providenciar algumas coisas malucas com a gente. Liga a luz aí, dá uma luz aí. Não, hein? Olha, se tivesse vindo o restante da igreja, nós ia fazer aquela curva assim, ó, né? E vamos orar ali para o outro lado, para a nossa rampa do skate, do patins, do espaço pro jiu-jitsu, né, Marcos? Espaço do jiu-jitsu, das nossas reuniões do bolinha, de todas as outras atividades nossas. Em nome de Jesus, semana que vem, chegar ali, vamos ter com aquela porta quebrada ali, poder passear lá dentro. Amém? Deixa eu dar a mão aqui. Se Deus é por nós, Deus é por nós, quem será contra nós? Pai nosso, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Temos nossa célula no horário normal, às 20 horas aqui na igreja. Não falte, está sendo bênção. E traz as suas anotações, suas dúvidas durante a palavra. E visitantes, não saiam daqui sem deixar o seu contato, para que a gente possa ter oportunidade de entrar em contato com vocês. Procurar a Pati vai ficar ali, ó, bem na saída. E vocês podem ir lá e deixar o seu contato com ela para nós. Amém? Outra, mamães, meninas, mães que têm filhas, nós vamos começar o nosso Ministério Infantil da Adoração com danças. Então, toda quarta-feira, às 20 horas, vai estar aqui com a nossa ministra, que vai ser a Letícia, que vai estar com elas. Amém? Então, Kátia, avisar a Raquel, a Manu, amém? E a Ana Carolina.
Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, leva cada um debaixo da tua mão, debaixo da cobertura, da tua mão poderosa, Senhor. Nos livra, Senhor, Pai, do inimigo. Nos dê uma semana cheia de bênçãos, de vitórias. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, abrace todas e antes aplaude o Senhor como Ele merece. Aleluia!